Há lendas que não deveriam ser apenas contadas, mas sim vividas. Histórias que atravessam os séculos, ecoando como um sussurro proibido que se recusa a desaparecer. Uma dessas histórias envolve o Egito Antigo, uma civilização que parecia guardar um segredo muito maior do que monumentos e tumbas. Entre mitos e pergaminhos, há uma lenda que se ergue acima das outras: o Livro de Thoth, um manuscrito lendário, atribuído ao deus da sabedoria, da escrita e da magia. Um livro que, segundo os antigos, continha não apenas palavras, mas a própria essência do conhecimento divino. Antes de mergulharmos nessa viagem obscura, já deixo o convite. Inscreva-se no Guardião do Cronos e ative o sino para não perder nenhum mistério. Aqui, o tempo é quebrado e o passado volta para nos confrontar com verdades esquecidas. Cada vídeo é uma jornada por civilizações, conspirações e enigmas que o mundo tenta silenciar. O Livro de Thoth não é apenas mais uma lenda antiga, é uma chave, um artefato que, se existiu, poderia alterar a forma como entendemos a humanidade. Dizem que aquele que possuísse o manuscrito teria o poder de controlar o mundo visível e o invisível. Não se tratava de simples feitiços, mas de fórmulas capazes de decifrar os mistérios da vida e da morte, de falar com os deuses e manipular forças além da compreensão humana. Um poder tão devastador que, segundo os antigos sacerdotes, poderia destruir a própria ordem do cosmos caso fosse mal utilizado. Por isso, o livro teria sido escondido, selado em cofres sagrados, distante dos olhos profanos. O mais intrigante é que esse mito não ficou apenas no Egito. Séculos depois, filósofos hermetistas, alquimistas e até ocultistas da Europa medieval juravam que fragmentos do Livro de Thoth haviam sobrevivido em manuscritos secretos. Alguns diziam que sua essência foi preservada em cartas, símbolos e até nos próprios arcanos do tarô, como se o conhecimento tivesse se fragmentado para escapar da censura da história. E aqui surge a pergunta que guia nossa jornada de hoje. Será que o Livro de Thoth realmente existiu? Ou estamos diante de uma metáfora poderosa, criada para representar o perigo do conhecimento absoluto? Seja como for, prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em uma narrativa que mistura mitologia, conspiração, religião e o eterno desejo humano de alcançar aquilo que está além dos limites do permitido. O nome de Thoth ressoa como um eco entre os corredores do tempo. Para os egípcios, ele não era apenas um deus, mas a própria personificação da sabedoria, o escriba dos deuses, aquele que registrava cada detalhe do universo. Era descrito com cabeça de íbis ou babuíno, portando a caneta e o papiro, instrumentos sagrados que ligavam o mundo dos mortais ao reino do divino. Foi ele quem ensinou aos homens a escrita, a matemática, a astronomia e até a magia. Não é à toa que seu nome passou a ser associado ao mito de um livro proibido, onde todo esse conhecimento estaria condensado em páginas imortais. Segundo antigas tradições, o Livro de Thoth teria sido escrito pelo próprio Deus, não em papiros comuns, mas em tábuas ou suportes mágicos que resistiam ao tempo. Dentro dele estariam segredos tão poderosos que poderiam abrir os portões do céu e da terra, dar vida ao inanimado, convocar os mortos e até manipular os próprios deuses. Esse manuscrito seria mais do que um conjunto de palavras. Era uma chave para decifrar os códigos ocultos da criação. Para os sacerdotes egípcios, era um artefato sagrado e perigoso, reservado apenas àqueles que fossem dignos de suportar o peso de tal conhecimento. O mito sobreviveu nos contos egípcios, especialmente na história de um príncipe chamado Setne-Kamuas, que, segundo os relatos, encontrou o Livro de Thoth escondido em uma tumba secreta. Fascinado pelo poder do manuscrito, Setne o roubou, mas sua vida foi tomada por tragédias e desgraças, como se o livro carregasse uma maldição para proteger seu conteúdo. Essa narrativa parece ecoar a advertência comum a muitas tradições. O saber proibido não deve ser manipulado por mãos humanas comuns, pois aquilo que promete elevar também pode arruinar.
Curiosamente, não há registros arqueológicos do manuscrito, apenas lendas e alusões em textos mágicos e mitológicos. Mas o detalhe que instiga é que diversos papiros antigos encontrados em templos egípcios carregam símbolos semelhantes aos atribuídos ao livro de Thoth. Isso levantou a hipótese de que o mito não se baseava em um único manuscrito físico, mas em um conjunto de ensinamentos secretos, transmitidos oralmente e, em raros casos, registrados de forma cifrada. Assim, o livro seria mais um conceito do que um objeto, mas nem por isso menos real. O fato é que desde o Antigo Egito, a ideia do livro de Thoth atravessou gerações como um mistério vivo. Para alguns estudiosos, ele é apenas uma metáfora para o corpo de conhecimento acumulado pelos sacerdotes. Para outros, é a prova de que uma parte da sabedoria da humanidade foi perdida, talvez intencionalmente, talvez ocultada para evitar que chegasse às mãos erradas. Essa ambiguidade é o que torna o mito tão fascinante. Não importa se o livro existiu fisicamente ou não, sua lenda persiste como se fosse um chamado dos próprios deuses, lembrando-nos de que o verdadeiro poder do conhecimento pode ser ao mesmo tempo luz e trevas. Os antigos diziam que o livro de Thoth não era apenas uma coleção de orações ou fórmulas mágicas. Ele era uma síntese daquilo que os próprios deuses teriam revelado aos primeiros homens, um compêndio de saberes que iam muito além da compreensão humana. Dentro de suas páginas estariam os segredos da criação do universo, a chave para compreender o funcionamento dos astros, a estrutura invisível da matéria e, acima de tudo, o poder de manipular as forças vitais da existência. Era, em outras palavras, um mapa do cosmos e um manual de como controlar seus mecanismos ocultos. A tradição egípcia acreditava que o livro continha fórmulas para se comunicar com os mortos, atravessar os portões do submundo e até trazer de volta aqueles que haviam deixado o plano terreno. Mas havia mais. Nele também estariam as palavras necessárias para conversar com os animais, controlar fenômenos da natureza e até mesmo falar diretamente com os deuses. Era o tipo de poder que rompia a barreira entre o humano e o divino, tornando aquele que o possuísse em algo próximo a uma entidade imortal. Essa perspectiva explicaria por que o livro foi considerado tão perigoso. Não era apenas sabedoria, mas um artefato capaz de distorcer a ordem natural. Curiosamente, esse conceito não é exclusivo do Egito. Em várias culturas, existem relatos de livros sagrados ou proibidos que concedem poderes inimagináveis a quem os possui. Na tradição judaica, há o Sefer Raziel, um livro angelical que conteria o conhecimento dos céus. Entre os gregos, falava-se das tábuas herméticas de Hermes Trismegisto, um ser que muitos identificavam como a fusão entre Hermes e o próprio Thoth. Essa convergência de mitos mostra que a humanidade sempre buscou acreditar que o conhecimento supremo foi entregue em segredo aos homens, mas ao mesmo tempo escondido para não cair nas mãos erradas. O mais provocador, porém, é pensar que talvez o livro de Thoth não fosse apenas um manuscrito místico, mas um repositório de conhecimento científico muito avançado para a época. Imagine fórmulas que descrevessem o movimento dos astros, princípios da química ou até noções de energia e medicina que só seriam redescobertas milhares de anos depois. Para os egípcios, isso pareceria magia. Para nós, seria ciência. Nesse sentido, o livro pode ter sido um testemunho de que civilizações antigas tinham acesso a um conhecimento muito mais sofisticado do que se imagina. E aqui surge o dilema eterno: o que deve ser revelado e o que deve permanecer em segredo? Os sacerdotes que protegiam o livro de Thoth acreditavam que certos saberes não poderiam ser entregues a qualquer um. O risco de serem usados para destruição era grande demais. A lenda de Setne, o príncipe amaldiçoado por roubar o livro, talvez seja um reflexo desse aviso. O livro seria, então, o símbolo do limite entre a luz e a sombra, um convite para refletir até onde estamos preparados para lidar com o poder que o conhecimento verdadeiro carrega. Se o livro de Thoth realmente existiu, não faltaram homens dispostos a arriscar tudo para encontrá-lo.
Desde os próprios faraós até exploradores de outras eras, muitos acreditavam que possuir o manuscrito significava garantir não apenas poder terreno, mas também um elo direto com os deuses. Existem registros de que templos inteiros eram dedicados a proteger escrituras sagradas e que sacerdotes eram encarregados de juramentos solenes para manter o segredo, custasse o que custasse. Cada invasão estrangeira ao Egito, seja de persas, gregos ou romanos, teria alimentado rumores de que guerreiros e governantes buscavam entre os saqueados esse manuscrito proibido. Durante o reinado de Ramsés II, por exemplo, acredita-se que existiam câmaras secretas anexadas aos templos de Tebas e Heliópolis, onde papiros considerados sagrados eram guardados. Alguns estudiosos sugerem que o próprio faraó poderia ter buscado esse livro como forma de consolidar ainda mais seu domínio sobre o Egito e sobre a própria ordem cósmica de Maat. Mais tarde, quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito, lendas dizem que ele também teria ouvido histórias sobre esse manuscrito e ordenado buscas nos templos para tentar localizá-lo. Já na Antiguidade Tardia, Alexandria tornou-se o centro de conhecimento mais importante do mundo antigo. Muitos acreditam que cópias ou fragmentos do livro de Thoth teriam sido levados até a lendária Biblioteca de Alexandria. Se isso fosse verdade, então o incêndio que consumiu parte do acervo teria sido também a perda definitiva desse manuscrito. Mas há quem diga que não, que sacerdotes, prevendo o desastre, teriam escondido os documentos mais valiosos em câmaras subterrâneas ou levado-os para outros lugares secretos, longe do alcance do fogo e da conquista estrangeira. Na Idade Média, quando o hermetismo floresceu na Europa, novos relatos sobre o livro de Thoth começaram a aparecer. Ocultistas e alquimistas acreditavam que trechos do manuscrito tinham sobrevivido e estavam codificados em textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto. Alguns chegaram a afirmar que ordens secretas, como os Rosacruzes, tinham acesso a fragmentos que haviam escapado da destruição. Para esses buscadores, o livro de Thoth não era apenas uma lenda, mas uma realidade que continuava a se esconder nas sombras. Até mesmo exploradores modernos foram atraídos por esse mito. No século XIX, arqueólogos e aventureiros que escavavam no Egito alimentavam o sonho de descobrir uma tumba ou templo que escondesse o lendário livro. E mesmo hoje, em pleno século XXI, teorias conspiratórias afirmam que instituições como o Vaticano ou sociedades ocultas poderiam estar em posse de textos derivados do livro de Thoth, mas que jamais seriam revelados ao público. Afinal, o conhecimento absoluto continua sendo um dos maiores tesouros e perigos que a humanidade pode desejar. Com o passar dos séculos, a lenda do livro de Thoth deixou de ser apenas um mito egípcio e começou a se transformar em um símbolo universal de conhecimento oculto. A transição ocorreu especialmente na Antiguidade Tardia, quando o deus Thoth passou a ser associado a Hermes na cultura grega. Dessa fusão, nasceu a figura de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, considerado o patrono da sabedoria hermética. Acreditava-se que os escritos herméticos, tratados filosóficos e místicos, eram fragmentos ou ecos do próprio livro de Thoth, adaptados e transmitidos para uma nova era. Assim, o que começou nas margens do Nilo ganhou vida nas bibliotecas do Mediterrâneo. Durante a Idade Média, o hermetismo se infiltrou nos círculos de alquimistas e místicos da Europa. Muitos acreditavam que as chaves para a transmutação da matéria e a busca pela pedra filosofal estavam codificadas nesses textos. O tarô, por exemplo, foi reinterpretado como uma herança simbólica desse conhecimento. Para alguns ocultistas, cada carta dos arcanos maiores não era apenas um jogo de adivinhação, mas uma representação fragmentada do livro de Thoth, escondendo fórmulas e segredos que só poderiam ser compreendidos por iniciados. Assim, o mito continuava a se perpetuar, disfarçado em símbolos aparentemente comuns. No Renascimento, o interesse por Hermes Trismegisto e pelos escritos herméticos ressurgiu com força.
Filósofos, cientistas e até reis acreditavam que esses textos guardavam o segredo de dominar a natureza. A tradução da coletânea conhecida como Corpus Hermeticum, no século XV, incendiou a imaginação europeia. Intelectuais como Marcílio Ficino e Giordano Bruno defendiam que ali estavam os restos de uma sabedoria antiquíssima que remontava ao Egito. Para muitos, essa era a própria herança do livro de Thoth, preservada através de véus e metáforas para não ser destruída. No século XIX, sociedades esotéricas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada retomaram essas tradições, reafirmando que o livro de Thoth era a origem de muito do que se conhecia como magia ritualística. Foi nesse contexto que o famoso ocultista Aleister Crowley batizou seu próprio tarô de Livro de Thoth, acreditando que ele carregava em seus símbolos a essência do manuscrito perdido. Embora polêmico, Crowley contribuiu para que o mito atravessasse os tempos e chegasse até a modernidade com ainda mais força. Assim, o livro de Thoth deixou de ser apenas um mito do Egito Antigo e tornou-se um arquétipo, o da busca incessante pelo conhecimento proibido. Ele não é apenas um objeto perdido no tempo, mas uma ideia viva que atravessou culturas, religiões e tradições ocultas. Hoje, quando falamos em Livro de Thoth, estamos falando tanto do manuscrito lendário dos egípcios, quanto de todo o legado hermético que dele derivou. Uma ponte que conecta o passado distante às sombras do presente, lembrando-nos que a fome pelo conhecimento escondido nunca desapareceu. Quando olhamos para o mito do Livro de Thoth com os olhos de hoje, é impossível não questionar que aquilo que os antigos chamavam de magia não seria, na verdade, ciência avançada? Para um povo de mais de 3.000 anos atrás, fórmulas matemáticas, princípios químicos ou descrições precisas do funcionamento do corpo humano poderiam parecer atos sobrenaturais. Assim, o livro poderia ter sido uma coleção de saberes científicos codificados em símbolos e linguagens enigmáticas para preservar seu conteúdo de leigos ou inimigos. Essa ideia levanta a hipótese de que o Egito Antigo teria detido um conhecimento muito além do que a história oficial costuma admitir. Entre os segredos atribuídos ao livro de Thoth, falava-se da capacidade de criar substâncias que concediam longevidade, manipular metais como se fossem argila e até modificar a percepção da realidade. Para os sacerdotes, isso era magia. Para nós, poderia ser uma compreensão inicial de alquimia, medicina e até psicologia. Imagine fórmulas de anestésicos, combinações químicas para a conservação de corpos ou até princípios de ótica e acústica. Em mãos não preparadas, isso poderia gerar caos. Em mãos corretas, poderia transformar civilizações inteiras. Não é difícil perceber por que esse saber seria guardado sob 7 selos. Outro aspecto intrigante é a associação do livro de Thoth com a astronomia e o movimento dos astros. O Egito tinha uma ligação profunda com o céu, alinhando templos às estrelas e medindo o tempo com base em fenômenos celestes. O livro poderia conter mapas estelares, ciclos astronômicos e cálculos que só seriam redescobertos muitos séculos depois. Há quem diga que o mito se refere a esse tipo de conhecimento, mas descrito de forma tão simbólica que se tornou incompreensível para gerações posteriores. Nesse sentido, a lenda de um manuscrito proibido seria, na verdade, um reflexo da perda de uma ciência sagrada. No entanto, o fascínio do livro de Thoth vai além da ciência reconhecida. Ele também é relacionado a conceitos que hoje chamaríamos de tecnologias impossíveis. Há teorias de que poderia conter instruções para manipular energia de formas desconhecidas, abrir portais dimensionais ou até viajar no tempo. Essas interpretações mais ousadas nascem do fato de que, para os egípcios, Thoth não era apenas um escriba, mas um guardião das leis cósmicas, capaz de atravessar mundos e registrar a ordem universal. Nesse contexto, o livro seria mais do que ciência. Seria a própria engenharia do universo, inacessível à compreensão humana comum.
E se essa ciência realmente existiu, surge a pergunta incômoda: por que foi perdida? Teria sido escondida para proteger a humanidade de si mesma? Ou foi deliberadamente apagada por aqueles que preferiam manter o poder nas mãos de poucos? Essas questões continuam sem resposta, mas o mito do livro de Thoth permanece como um lembrete perturbador. Talvez não estejamos tão distantes de redescobrir parte desse saber. E quando isso acontecer, será que estaremos prontos para lidar com ele sem repetir os erros do passado? Ao longo da história, sempre que se fala no livro de Thoth, surgem também teorias de conspirações que afirmam que ele jamais desapareceu por completo. Muitos acreditam que fragmentos, ou até cópias integrais, teriam sobrevivido e estariam escondidos em cofres subterrâneos, bibliotecas secretas ou nas mãos de sociedades discretas que zelam por esse conhecimento longe da luz do mundo. Essa narrativa ganhou força especialmente nos séculos XIX e XX, quando movimentos ocultistas passaram a afirmar que elites espirituais e políticas controlavam o acesso a esses segredos como forma de poder e manipulação. Uma das versões mais repetidas é a de que parte do livro de Thoth teria sido resgatada antes da destruição da Biblioteca de Alexandria. Esses fragmentos, segundo as lendas, teriam sido transportados para lugares como Constantinopla, Roma e até mesmo o Vaticano, onde permaneceriam trancados em salas restritas a poucos. Para os defensores dessa hipótese, a Igreja teria escondido não apenas o livro de Thoth, mas uma série de manuscritos que poderiam alterar a forma como entendemos a história da humanidade. Afinal, se o livro revelasse fórmulas de poder, de cura e de contato com o divino, como admitir isso ao público sem arruinar as estruturas de poder já estabelecidas? Outra linha de pensamento aponta para sociedades esotéricas como guardiãs desse conhecimento. Rosacruzes, maçons e até ordens mais modernas teriam herdado fragmentos do legado hermético associado a Thoth. Dentro desses círculos, acredita-se que rituais, símbolos e iniciações seriam, na verdade, formas de manter vivo esse saber, transmitindo-o de geração em geração. Nessa visão, o livro de Thoth não é apenas um objeto perdido, mas um corpo de tradições cifradas, mantidas longe do olhar comum para proteger tanto o conhecimento quanto aqueles que ousassem buscá-lo. Há também uma hipótese ainda mais ousada, a de que o livro de Thoth nunca esteve nas mãos dos homens comuns e que, na verdade, ele foi guardado em lugares inacessíveis, como câmaras ocultas sob as pirâmides ou até em pontos fora da Terra. Alguns acreditam que esse conhecimento teria origem extraterrestre, sendo Thoth não apenas um deus, mas um ser de outro mundo que transmitiu aos egípcios parte de sua sabedoria. O livro, nesse caso, seria um artefato cósmico, impossível de ser compreendido integralmente pela mente humana. Independentemente de onde estaria esse legado, o mais intrigante é o modo como o mito continua vivo. O livro de Thoth representa o medo e a esperança em torno do conhecimento supremo. Medo porque pode destruir civilizações inteiras. Esperança porque pode libertar a humanidade de suas próprias limitações. Talvez seja por isso que, ainda hoje, ele seja visto como o grande manuscrito perdido, um símbolo do que está sempre à beira de ser revelado, mas permanece nas sombras, aguardando o momento em que o mundo estará pronto para receber sua verdade. O mito do livro de Thoth continua vivo porque ele toca em algo que está enraizado na alma humana, a busca por respostas que nos foram negadas. Não se trata apenas de um manuscrito perdido, mas da eterna luta entre a ignorância e o conhecimento, entre a submissão às forças maiores e a ousadia de tentar compreendê-las. Quando olhamos para essa lenda, vemos refletida a própria história da humanidade, sempre caminhando na corda bamba entre a luz que liberta e as trevas que podem consumir. O livro é, ao mesmo tempo, promessa e ameaça, revelação e perdição. O mais fascinante é que, mesmo sem provas físicas de sua existência, o livro de Thoth continua a inspirar gerações. Ele se tornou uma metáfora para todo o saber oculto que permanece trancado, seja em bibliotecas subterrâneas, seja nos limites da mente humana.
É como se cada avanço da ciência e cada descoberta arqueológica fosse uma tentativa, ainda que fragmentada, de reescrever algumas páginas desse manuscrito proibido. Assim, o livro vive não apenas nas lendas do Egito, mas em cada busca pela verdade que desafia as fronteiras do aceitável. Em certo sentido, o verdadeiro livro de Thoth pode estar mais próximo do que imaginamos. Ele pode não ser um objeto físico, mas um código que está diante de nossos olhos, oculto em símbolos, tradições e até na própria natureza. O cosmos inteiro pode ser interpretado como esse grande manuscrito, e nós, como aprendizes, tentando decifrar suas páginas invisíveis. Se for assim, o segredo não foi perdido, apenas permanece inacessível até que estejamos preparados para compreendê-lo. No entanto, a pergunta que ecoa é perturbadora. E se alguém, em algum lugar, já detém esse conhecimento? E se governos, sociedades secretas ou elites espirituais guardam parte desse saber longe da humanidade? A ideia de que certos mistérios foram ocultados intencionalmente não é apenas uma teoria conspiratória, é uma possibilidade que assombra o imaginário coletivo. Talvez o verdadeiro motivo do desaparecimento do livro de Thoth não seja o acaso, mas uma escolha: esconder aquilo que poderia mudar tudo. No fim, o livro de Thoth permanece como um símbolo atemporal. Ele nos lembra que o conhecimento absoluto pode ser tanto uma bênção quanto uma sentença, e talvez seja exatamente por isso que ele nunca tenha sido revelado completamente. Porque, no fundo, a humanidade ainda não decidiu se deseja realmente enfrentar as consequências de saber demais. Afinal, o que faríamos se tivéssemos em mãos o poder de conversar com os deuses, manipular a vida e a morte e dominar as leis invisíveis do universo? Essa é a pergunta que o mito deixa em aberto. E talvez seja melhor que a resposta permaneça, por enquanto, trancada nas sombras.